Esse início de trabalho eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe é muito importante. À medida que a pessoa vai lembrando dessa importância, ela vai tornando-se importante. Temos que lembrar assim que nós temos importância para fora de nós. Fica bem fácil assim da gente ver a importância que a gente tem para um filho, a importância que a gente tem no trabalho, mas tem que ter a importância também dentro da pessoa. Se ela descuida, ela vai descuidando também com a sua vida. Manter-se é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Saudade Salvadora. Cada pessoa tem que lembrar assim que nós temos dentro de nós um anseio e que muitas vezes nós não sabemos definir esse anseio. É uma saudade. Esse grupo de pessoas que ainda tem esse anseio tem que lembrar assim: quando a pessoa entorpece, ela perde a lucidez. Então nunca podemos nos entorpecer por qualquer motivo. Muitas vezes a pessoa acha que ela pode tomar um comprimido, mas aquele comprimido entorpece e a pessoa fica menos perceptível. Então esse grupo de pessoas que ainda tem a saudade salvadora tem que lembrar assim que é uma saudade do seu espírito para voltar para a pátria do espírito. Devido aos fatos que vêm acontecendo, nós vemos assim que tem outro grupo que não tem saudades, justamente porque foi desviando do caminho, foram valorizando as coisas da vida de matéria grosseira. Esse grupo pode ser denominado assim: aqueles que ficam na moda, na vaidade, no tumulto, nas brincadeiras. De uma maneira geral, não temos pureza numa brincadeira. Uma brincadeira está sempre relacionada a ter uma diminuição do outro. O adulto não tem mais aquela naturalidade, aquela espontaneidade, aquela pureza. Então, caminharmos com o nosso objetivo de voltar para a pátria da luz, a pessoa também tem que ter o conhecimento dos ensinos. Porque hoje falamos assim que quando vem as informações, as instruções para a pessoa voltar para a pátria do espírito, muitos falam assim que nessa época também virão os falsos profetas. Então, quando Jesus fala que virá um outro que não ele, e que hoje ouve-se falar que aquele que está falando, ele é o Jesus encarnado, Jesus que voltou. Então, a pessoa tem que lembrar que ele é um mentiroso, porque ele não conhece os ensinos e não conhece a missão do Filho do Homem. Os falsos profetas estão sempre prometendo, estão sempre querendo fazer alguma coisa. E aqueles que vão atrás desses sofrerão amargamente, porque está prometendo algo que ela não tem conhecimento e aquilo que ela não tem a capacidade. Precisa de lembrar assim que o Filho do Homem veio para desencadear o juízo final. Porque na época de Jesus ele disse que viria um outro que não ele. Muitos cristãos falam assim da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, mas coloca Jesus de fora. Tem que lembrar que Jesus falava assim que ele e o Pai é um. Então eu saí do Pai e volto ao Pai. Na compreensão de três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dessa maneira o Espírito Santo também é uno, é o Filho do Homem. Quer dizer que a atuação de Jesus está ligada à atuação do amor. E Jesus fala assim que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Quer dizer que o Espírito Santo é a lei. E Jesus fala também que aquilo que plantas, a pessoa colhe. Ela planta milho, ela só vai colher milho. Outro planta feijão, ele vai colher feijão. Então, na nossa vida diária, se nós plantamos amor,
Não é um amor condescendente que nós aprendemos a ter com um amor que perdoa tudo, um amor que aceita a submissão. Nós temos que lembrarmos assim, que colocaram na pessoa de Jesus um amor brando, um amor permissivo. Não é, tanto é que tem a passagem de Jesus no templo, que ele retira os vendilhões de lá, com força, intrepidez, com coragem. O amor que nós estamos sempre recebendo é o amor permissivo. Fica bem fácil assim, numa pequena escala. Os pais são fracos, os filhos têm comportamentos errados, aí o filho vê que as coisas vão ficar feias para ele, ele vem falar para os pais para desculpá-lo. Mas ele fez as transgressões. E esses pais mornos aceitam a desculpa. E esse filho vai repetindo. Ficou um filho que foi criado morno. Dificilmente vai dar alguma coisa na vida. Mas um amor com justiça é o amor do Criador. Então Jesus é o amor. E ele sempre atuou nas leis. Tem uma passagem muito importante de uma mulher que se encontrava muito enferma e que aqueles que conheciam de tratamentos naquela época não tinham como fazê-la dormir, ela não tinha paz dentro dela. Então Jesus vai fazer uma visita a esta mulher e nessa visita ele fala para ela que ela transgrediu. E ela fala, mas eu quero recuperar aquilo que eu transgredi. Então Jesus fala para ela que a vontade dela é séria. Então ela pode dormir para ela recuperar. Então essa confiança possibilitou que aquela mulher dormisse e o seu corpo físico se recuperasse. Então ele atuou de acordo com a lei. O Espírito Santo é a lei. Então para nós nos redimirmos, nós temos que caminharmos na lei. Para fazer parte daqueles que têm a saudade verdadeira. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que caminhar na lei e se ela teve alguma transgressão, ela tem que caminhar naquele caminho que ela transgrediu. Fica bem fácil assim. Se eu tive um comportamento que não foi bom com aquele meu colega, então não adianta eu pedir desculpa para uma outra pessoa. Eu tenho que chegar até ele e explicar do comportamento que eu tive, que ele tenha compreensão daquele momento e que eu quero redimir-me, que eu reconheci que eu tive aquele comportamento que não foi bom. Junto àquele que eu tive a transgressão, é possível fazer a recuperação. Então ele ficou aliviado porque eu compreendi que foi eu que estava errado e ele ficou feliz. Então, na nossa vida, nós temos que lembrarmos assim, que o amor ele anda sempre junto com a pureza e com a justiça. Então Jesus é o amor e ele nos ensinou assim, através dos ensinos que chegaram até nós. A vinda do Filho do Homem foi necessária porque os seres humanos na época de Jesus se encontravam muito acomodados. E é bem interessante porque nós vamos seguindo as pessoas, não verificamos se aquele que está sendo seguido merece a nossa consideração para poder segui-lo. Depois nós vamos colher aquilo que nós plantamos, que foi o descuido, seguindo qualquer pessoa. O segmento, a pessoa tem que fazer uma verificação. E essa verificação nós fazemos para muitas coisas. O empresário, para pegar aquele funcionário, ele procura pedir para aquele funcionário trazer a referência anterior dele. Ele procura fazer toda uma verificação. Mais ou menos é só assim. Não fazemos uma verificação daquele companheiro que estamos caminhando, que chegou agora no nosso grupo, daquela mulher que nós estamos querendo caminhar ao lado dela, ou ela ao nosso lado, da procedência que ela tem, daquele homem que aquela mulher está querendo. Então nós vamos caminhando assim. Com os ensinos, nós fazemos igual. Nós não verificamos a seriedade que existe nos ensinos. Não fazemos uma verificação que as pessoas caminham. Se elas estivessem caminhando nos ensinos, elas estariam evoluindo. E uma evolução a gente tem que medir de todas as maneiras. Com a nobreza, com a polidez, com a maneira de portar-se, de vestir-se, com os rios limpos,
com o ar limpo, não estamos evoluindo. Então nós não estamos seguindo os ensinos, porque na natureza, quando não tem interferência do homem, podemos denominar como natureza. Quando tem interferência, não é mais natureza, já houve interferência. Sem a intervenção do homem, a gente vai observando a beleza, o equilíbrio das florestas, o equilíbrio dos animais. Tem os predadores que mantêm a quantidade que é possível ter daqueles animais naquela localidade, vai tendo um equilíbrio. Isso a gente tem que lembrar assim, nos falta esse equilíbrio. Para que tivéssemos o equilíbrio, teríamos que nos encontrarmos ligados com a luz. Porque quando a pessoa se encontra estudando o livro na luz da verdade, ela precisa de fazer determinadas funções e ela para e vai fazer aquelas funções. Ela precisa de ter determinados posicionamentos, dentro dela vem a maneira de ter aqueles posicionamentos, como e quando. Assim é que o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando o equilíbrio, vai nos possibilitando ter uma direção. Se a pessoa tem uma direção, ela é norteada. Com o norteamento, a pessoa também vai equilibrando o ambiente em que ela vive, nas suas proximidades, o jeito que ela é. A saudade salvadora. Então nós temos que lembrarmos assim, que somente um pequeno grupo que ainda tem dentro dele um anseio, de maneiras que ele não se sente entorpecido. E é bem importante a pessoa lembrar assim. As profecias relatam assim, que o juízo final vem de uma maneira para limpar. E se a pessoa não tiver dentro dela a estrutura do conhecimento dos ensinos, ela também vai entrar em desespero. Então, para não entrarmos em desespero, para não irmos como todos vão, a pessoa é que tem que ter a base dela com os ensinos. E essa base não é mais ou menos, é uma base definida. Porque a gente vai lembrando assim, que para muitas coisas na vida da pessoa, dos seus pais, dos seus avós, se a pessoa vai pesquisando, foi uma vida definida em muitas coisas na vida. A mudança de localidade, a maneira de ter a moradia, as horas de trabalho dedicado. Quando a pessoa apresenta uma condição de ter tido um sucesso na vida, as pessoas não veem o que foi feito atrás daquele sucesso, o esforço. Nenhuma pessoa fala qual é o procedimento que você teve para ter esse sucesso. Como é que você pensava? Porque quando o sucesso é verdadeiro, ele é duradouro. Ele não é como um vento que passa, ele permanece e ele passa a ser referência. As pessoas que não têm base na luz estão sempre olhando para os lados, na cobiça, na inveja, na quantidade de posses, na maneira de achar que pode ser diferente dos outros. E essa diferença está sempre sendo apresentada com a aparência. E a aparência está sempre sendo orientada por outro. Não é que ela desenvolveu a maneira dela ter uma apresentação. É a maneira que ela acha que o outro está dando a ela para que ela possa apresentar-se dessa maneira. Então a pessoa não tem base. E é bem importante cada um lembrar assim que a lucidez é que vai salvar a pessoa. Somente a lucidez, porque com a lucidez atua também o espírito da pessoa. Se a pessoa tem a lucidez, ela percebe os momentos que ela precisa para os afazeres. Que nós temos que lembrarmos assim, que temos os afazeres e esses precisam de serem feitos. E nós temos que nos organizarmos com o nosso tempo, porque durante um período da nossa vida nós tivemos tempo para tudo. Para isso, para aquilo, para o passeio, para ir mais distante um pouco. Isso é físico, isso é verdadeiro. Para nós. Então a nossa vida é dentro de nós.
Porque quando nós estamos construindo o nosso futuro, não é com as coisas materiais fora de nós, é para nós. Como é que eu desenvolvo uma condição para aqueles que me conhecem, para aqueles que vivem comigo na mesma moradia, me respeitem? Se eu falo que não quero, eu não quero. Se eu falo que precisa, é porque precisa. Essa condição, isso é uma base, porque a gente vai observando assim que a pessoa vai ficando envelhecida e vai perdendo o saber, aquilo que possuía anteriormente, e agora os filhos passam a determinar a vida da pessoa, e a pessoa não tem nenhuma mais autonomia. Isso é bem interessante, independente de ter tido muito recurso financeiro ou de não ter recurso financeiro, vai sendo determinado. Com isso, a pessoa também não terá aquela condição bem importante do retorno do seu espírito para a pátria do espírito, porque saímos para caminhar pela criação para nós nos tornarmos conscientes. Se nós perdemos a consciência através do entorpecimento, a vaidade, a cobiça, então a pessoa ficou para trás. E é muito importante assim, porque tem um ensino bem importante que uma família ia mudar daquela localidade para outra e a família toda estava assim muito entristecida, porque o trabalho que possibilitava a sobrevivência era na outra localidade. Eles estavam entristecidos porque iam mudar daquela cidade, porque todos os moradores daquela localidade que eles se encontravam eram bons. O Senhor passando, e ele percebe assim que aquelas pessoas na mudança estavam daquele jeito deprimidas. Então ele pergunta: se vocês estão mudando, teriam que se encontrarem felizes. Vão para uma nova localidade e vai ser muito bom, e vocês se encontram assim. Então eles responderam para aquele senhor que eles estavam daquela maneira entristecidos pelos vizinhos, que eram muito bons. Então esse senhor fala assim: eu conheço aquela localidade, aquelas pessoas daquela localidade são muito melhores do que essas, vocês vão se sentir muito mais felizes. Quer dizer assim, do jeito que nós somos, nós vamos transmitindo aquilo que nós somos. Então acontece que as pessoas vão receber aquilo que nós somos. Aqueles que têm o amor verdadeiro, que anda junto com a pureza e com a justiça, receberão o amor verdadeiro da pureza e da justiça. Aqueles que têm a cobiça, que têm a maldade, que têm a inveja, receberão isso de retorno. Então nós temos que lembrarmos assim, que nós precisamos de cultivar o nobre dentro de nós, de cultivar a beleza dentro de nós. E a gente vai observando que quando a gente ameniza um pouco essa dureza que nós somos, essa rigidez, em qualquer lugar que nós vamos, com qualquer funcionário que a gente encontra, com qualquer outra pessoa, se a gente consegue transmitir com uma brandura o tom de voz, e de fazer uma pergunta ou cumprimentar aquela pessoa com uma brandura, a pessoa dá um sorriso, ela tira também aquela couraça, aquele sistema de proteção. Isso é bem importante assim. Então nós vamos cultivando estas coisas boas para nós. Então vai ficando material dentro de nós para nossa saudade salvadora. Então nos momentos que nós nos encontrarmos sozinhos, nós vamos receber daquela energia que veio para nós. Isso é bem interessante, porque quando a gente faz um ato bom, uma fala, uma maneira boa, um cumprimento bom com aquele nosso semelhante, dias depois a gente lembra e vem também dentro de nós, flui uma harmonia por aquele dia, por aquele instante com aquela pessoa. Então na nossa vida nós temos que lembrarmos o que nós vamos levar é aquilo que nós plantamos. Então aquele ensino que Jesus trouxe, que pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, quer dizer assim, nós temos que lembrarmos que nós temos um comportamento por trás desse comportamento. Então eu posso apresentar gentil, cortês, mas se é só para enganar o outro recebe. Isso fica bem fácil assim com os animais. Então numa moradia que tem animal, aquelas crianças ou aqueles adultos que gostam do animal,
o animal fica feliz e faz festa quando eles chegam. Mas se eles não gostam de animais, naturalmente aquele animal já os conhece e some. Então quer dizer que aquele sorriso, aquela maneira boa daqueles que estão chegando, o animal não enganou. Quer dizer, por trás, isso que nós colhemos. Então, quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira, nós vamos colher o que está por trás dos nossos atos. Se esses atos forem verdadeiros, puros, então nós nos encontraremos com segurança na matéria fina. E é bem importante assim, porque a segurança é uma coisa que existe. Aquela criança que é bondosa, do jeito dela, o adulto aproxima daquela criança. O adulto quer aquela criança nas suas proximidades. A outra criança que não é bondosa, o adulto não quer aquela criança nas suas proximidades. Porque ele sabe assim que de qualquer momento ali pode sair expressões inadequadas daquela criança, independente da idade, comportamento dela. A saudade salvadora. Então, o pequeno grupo que terão possibilidade de sobreviverem ao juízo final são esses que ainda têm dentro deles a saudade salvadora, da manifestação do seu espírito para voltar para a pátria do espírito. Aqueles que vêm cultivando o seu ato de acordo com aquilo que ele está fazendo. Não de maneiras que o outro pense que ele está fazendo de maneira boa. Dentro de nós recebemos isto, aquilo que nós fazemos de maneira verdadeira. A pessoa tem que lembrar assim, nós temos que desenvolver essa capacidade de ver esta condição dentro de nós, do que nós fazemos, do que nós aparentamos e daquilo que nós somos verdadeiramente. Isso é bem interessante, a gente vê esse reflexo no alimento. O alimento da moradia, quando tem aquelas pessoas que são prestimosas naqueles preparos do alimento da moradia, o alimento é sempre bom. Então, em outros lugares que não tem aquele zelo, o funcionário está trabalhando ali por trabalhar, o alimento é feito diferentemente. O que está por trás do alimento da moradia e o que está por trás do alimento feito por aquele funcionário que está cumprindo uma função. Isso é físico, isso é verdadeiro, não é mais ou menos. Então, para a nossa vida, nós temos que lembrarmos do que é verdadeiro. A nossa intenção tem que ser assim, verdadeira. Então, nas profecias falam assim do juízo final. E fala também que no juízo final aparecerão muitos falsos profetas. Então, os falsos profetas é fácil de reconhecer. É aqueles que estão sempre prometendo aquilo que eles não podem cumprir, porque eles estão prometendo o que não é deles e eles não têm a capacidade nem o conhecimento. E aqueles outros que falam assim, que é a vinda de Jesus, que eles são Jesus encarnados, esses nem é falso profeta, são mentirosos, porque não conhecem o trabalho da vinda do Filho do Homem. E é bem interessante, porque também tem aquelas informações assim, que o Filho do Homem viriam pelas nuvens, viriam entre os homens e andariam pelos países. Se nós observarmos hoje, não tem esta possibilidade. Em cada país tem um dirigente ali que tem uma maneira de pensar, que tem um jeito de conduzir e também não tem como vir pronto, tornar-se homem na matéria grosseira. Então o Filho do Homem já veio e veio num procedimento normal, assim como Jesus veio num procedimento normal e andou, naquela época, não andou com vestes sacerdotais, ele andava com vestes bem apresentado e ele andava como todos andavam. Então não tem essa maneira assim de achar que o Filho do Homem veio de uma maneira diferente. Essa naturalidade nós tínhamos que ter na nossa vida, de ir observando assim que todas as coisas têm que apresentar uma base, não pode ser diferente daquilo que apresenta.
e que nós é que tínhamos que fazer uma diferença dos ensinos. Nós tínhamos que nos aprofundarmos nos ensinos, porque para todas as coisas na vida tem um aprofundamento. A gente observa assim, muitas senhoras continuam dedicando o tempo dela no fogão. Muitas vezes ela pega uma receita nova, ela faz uma pesquisa de uma nova maneira de fazer um preparado. Quer dizer assim, que a pessoa vai sempre procurando ter um aprofundamento na função que ela tem. Então aquele profissional que desenvolveu um novo instrumento, ele teve que pensar um pouco numa maneira diferente de como ele podia trazer uma maneira melhor para resolver aquelas funções. Nós, com os estudos, é o mesmo procedimento. Nós tínhamos que ter essa dedicação conosco mesmo, essa seriedade, para nos tornarmos seguros. Então a gente vai observando assim, aquele profissional, aquela profissional, naquele setor do seu conhecimento, ela sabe como é que vai ser o desfecho daquilo que está sendo preparado. Ela tem a noção. Então, o que acontece? Para a nossa vida interna, para a nossa segurança, nós tínhamos que ter o aprofundamento do caminho que nós estamos querendo caminhar, do caminho que foi nos apresentado, se esse caminho nos dá segurança. Então a pessoa acha assim que ela pode fazer qualquer coisa, que ela pode caminhar de qualquer maneira e que depois vai dar certo. Como vai dar certo? No caso daquele preparo do alimento, se a pessoa não vê antes, não vai dar certo. No caso daquele outro profissional, se ele pega qualquer instrumento para resolver aquilo que precisa, não vai dar certo. Para a nossa vida interna, a confiança nos ensinos, compreender as falas que Jesus trouxe até nós, que virá um outro que não ele, e de ter um aprofundamento, de ver assim que o Filho do Homem veio, trouxe o livro na luz da verdade, é uma complementação dos ensinos que Jesus trouxe. E que a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que ter o aprofundamento, porque no preparo de um alimento, muitas vezes a pessoa tem que lembrar o jeito para fazer aquele preparado. Tem um homem de 1,80 m lendo aquilo que está escrito. Numa outra localidade, tem uma mulher de 1,40 m miúda. Como é que os dois conseguem, através daquilo que foi escrito, ter a capacidade de dar o preparado correto? Então nós temos que lembrarmos assim, dedicaram. Para nós nos encontrarmos na condição de continuarmos com a saudade salvadora, nós temos que ter o aprofundamento. E nós temos que tirar a moleza dentro de nós. Porque quando as pessoas falam, cada um pode observar assim, o que está falando, aquela pessoa tem preguiça de espírito, porque não teve um aprofundamento. E nós sabemos assim que quando a pessoa tem preguiça no seu espírito, ela é preguiçosa, ela vai ter muitas consequências. Porque durante um período nós podemos caminhar por qualquer caminho, mas num período seguinte nós não podemos. Então, se a pessoa tem preguiça de espírito, se ela é preguiçosa, se ela não é dedicada, ela pegou o caminho que não tem volta. Isso é individual, mas nós sabemos assim que tem sofrimento. E o sofrimento muitas vezes não desperta a pessoa. E muitas vezes ela já se encontra com uma condição física que ela não dá conta mais de voltar. Essa é uma responsabilidade individual. Estuda o livro Na Luz da Verdade.